Deixa eu te fazer uma pergunta. E se Jesus tivesse voltado no dia 23 de setembro? Se Jesus tivesse voltado no dia em que muitos estavam anunciando por aí, que tiveram visões e tudo, que realmente Jesus voltaria nesse dia. Você estaria preparado? E aqui eu quero trazer nesse vídeo uma visão que talvez muitas pessoas que você viu o vídeo por aí não tenham trazido para você. E é claro, eu também vou dar um contexto daquilo que está acontecendo, e que você precisa tomar muito cuidado para que não caia no engano de falsos profetas, de pessoas que dizem que Deus falou algo para elas, mas na realidade contradizem aquilo que as escrituras estão falando para cada um de nós. Amém? Então eu quero começar com vocês lá em Mateus 24, versículo 36, que diz bem assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Isso daqui é interessante porque aqui vai falar que nem o Filho, somente o Pai que conhece. Ou seja, muitas pessoas se colocam como se fosse num lugar acima de Jesus. Se nem o Filho conhece, se nem um filho sabe o dia e a hora, quem será cada um de nós? Como que você pode dizer, como que uma pessoa pode dizer que Deus revelou para ela o dia, a palavra de Deus? Saiba de uma coisa, Deus nunca vai ser contra a sua própria palavra. Ele não vai falar para alguém o dia e a hora, até porque a palavra já nos orientou e já disse. Se ele não revelou para o próprio Filho, para os anjos, o que será de nós? Sabe, na Bíblia já fala que ninguém saberá os dias. Então você tem caído no engano justamente porque você não lê Bíblia, porque você não coloca Deus em evidência, porque você não busca nas Escrituras um fundamento para a sua vida. E não adianta você querer ter uma vida cristã, sabe, que triunfa sobre o pecado, uma vida que realmente está ali com uma unção, se você não está alinhado ao fundamento da palavra do Senhor. É interessante que tem muita gente, né, que fica enganado por causa de pastores mirins, por causa de falsos profetas e tudo. Imagina quando o anticristo vier. Essas pessoas serão muito mais facilmente enganadas, porque a Bíblia vai dizer que o anticristo, ele fará sinais e maravilhas. O falso profeta principal, ele fará falsos sinais e maravilhas. Ou seja, Deus vai dar autoridade para que eles façam isso. E muitos vão cair no engano. E é interessante porque se você não tiver um alinhamento da palavra, qualquer vento que soprar, qualquer doutrina que aparecer, você vai estar caindo nessa doutrina, vai estar nesse engano. E é por isso que a sua vida tem que estar fundamentada na rocha, tem que estar fundamentada na palavra de Deus. E talvez você tenha sido uma dessas pessoas que ficou espantado. Nossa, será que Jesus vai voltar dia 23 de setembro de 2025? Se você está assim, porque você não tem um alinhamento na palavra. Porque a palavra já nos diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. Então não pense que falsos profetas, pessoas que dizem aí que a senhorinha que você vê na internet só sabe o dia e a hora. Porque a Bíblia diz justamente isso. Então o seu engano, você só cai no engano porque você não está alinhado à palavra. Você não busca na palavra uma orientação. E deixa eu te dizer uma coisa, se você continuar se movendo por causa de sinais, se movendo por causa de emoção, você sempre será enganado, porque a nossa fé precisa estar baseada na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, a sua fé precisa estar fundamentada na palavra. O problema é que muitas pessoas elas caminham numa fé emocional, nossa, eu vi isso, vi aquilo acontecer e tudo, mas quando nada acontece, quando não existe um mover ali, né, a pessoa perde a fé. E a realidade é que a nossa fé não pode estar baseada nisso, ela precisa estar baseada na palavra. E quando você vê o povo de Israel, eles estavam tão movidos, eles tinham tantos sinais, tantas maravilhas, eles viram o mar se abrir. Só que mesmo assim eles duvidaram, mesmo assim eles murmuraram. Ou seja, eles viram com os próprios olhos, eles experimentaram de tantas coisas, mas mesmo assim eles estavam indo contra a vontade de Deus. E aí eu te pergunto, será que a sua vida tem sido da mesma forma? Será que a sua vida tem sido uma fé emocional ou ela tem estado baseada na palavra de Deus? Não tem como você realmente triunfar sobre o pecado, você verdadeiramente ser uma pessoa que anda conforme o propósito de Deus, se você não estiver alinhado à palavra dele. Você nunca será enganado. É através da palavra que você será blindado dos enganos que esse mundo pode trazer. Os falsos profetas e tantas coisas que a Bíblia já nos mostra surgirão nesses últimos tempos. E quantas pessoas aí que você não vê de histórias que por causa que alguém disse algo para elas, ou por causa de um vídeo na internet, elas simplesmente venderam tudo, compraram várias coisas, estoque de alimento e tal, e no final isso estragou, no final a vida dessas pessoas foi destruída. Aí eu te pergunto, do que adiantou? Porque muitas pessoas estão alinhadas por causa de sonhos, de visões e tal, pensam que o alinhamento com Deus é isso. Não, mas você não tem que estar alinhado a esse tipo de coisa. Se a sua visão, se aquilo que você vê não está alinhado à palavra de Deus, descarte. Deus ele nunca irá contrário à sua palavra.
Deus nunca será contrário àquilo que ele já disse nas Escrituras. Não espere que Deus te revele algo que vá contrário àquilo que ele já disse. Deus ele não muda. Deus não muda aquilo que ele disse. Muito pelo contrário, ele aperfeiçoa. Só que a realidade é que muitas pessoas pensam, poxa, eu vou seguir essa visão, eu vou seguir porque alguém me disse isso, um profeta e tal. Mas e a palavra de Deus? Será que ela tem sido o norte para a sua vida? Muitas pessoas querem novas revelações. E a revelação que ele já deixou para nós? E a revelação das Escrituras? E a revelação da palavra do Senhor? Será que você tem meditado nela todos os dias? Isso que é o importante. Porque se você não sabe nem a revelação antiga, o que será da nova? Sabe? E não existe essa questão de nova profecia, de nova e tal. Não existe nova revelação. Sim, Deus pode usar pessoas. Mas se aquilo que elas dizem não estiver alinhado com a palavra de Deus, cara, isso não vem do Senhor. Isso não vem de Deus. Porque Deus nunca será contrário à sua palavra. Amém? Só que o que mais me deixa impactado é ver pessoas que ficam horas e horas, o dia inteiro, vendo coisas, essas notícias, sabe? De fim dos tempos, final do mundo, do anticristo. Só de coisa que Apocalipse fala, de revolta e tudo. Do fim do mundo, de desastre, de tragédia. Mas e a revelação de Cristo Jesus? E você conhecer mais a Deus? Será que você tem conhecido mais a Ele? E você, quando é uma pessoa que só fica buscando notícia de fim dos tempos, fim do mundo e tal, você será uma pessoa ansiosa, você se torna uma pessoa que é apavorada, que se move pela emoção e não pela palavra do Senhor. Até porque do que adianta você saber do que vai acontecer, você ser uma pessoa que conhece muito de escatologia, é o mestre da escatologia, participa de grupo lá e tudo, se você ainda está preso ao pecado, se você ainda está preso à luxúria, se você ainda está preso a tantos vícios, a tantos pecados de estimação. De nada adianta. Porque em Hebreus 12,14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, a santidade é algo essencial na vida do cristão. Não é você ficar sabendo do que vai acontecer nos últimos tempos. É claro que você precisa saber, né, através da Bíblia e tudo, mas não ficar procurando, sabe? Não ficar se matando com ansiedade no coração. Não. A Bíblia nos chama para nós conhecermos a Cristo. Apocalipse significa revelação. Só que o problema é que muitos querem revelação do anticristo, muitos querem revelação das trevas. Mas Apocalipse é a revelação de Cristo. É a revelação da vitória de Jesus sobre a serpente, sobre o dragão que atormentava a humanidade. Sabe? Então, que você possa ter esse olhar para Apocalipse, para a Bíblia, como uma revelação de Jesus. De você buscar mais a Ele, de você ter uma intimidade maior com Ele, de você buscar um alinhamento com o Senhor. E não ficar desesperado, porque quando você fica vendo esses vídeos, quando você fica se alimentando dessas coisas, a sua mente vai ficar apavorada. Você vai gerar ansiedade e não transformação. Mas o que Deus traz para nós, o que Ele espera de nós é transformação, mudança de atitude. É você deixar o pecado e realmente buscar uma vida santa. Porque muitos até são santos ali e tudo, foram santificados, mas não continuam na santidade. Porque a Bíblia diz que aquele que é santo continue a se santificar, aquele que é impuro continue na imundícia. Entende? Então, se você é santo, ou seja, você foi santificado através do sacrifício de Jesus, existe a santidade posicional e a santidade progressiva. Só que o problema é que muitas pessoas continuam nessa somente posicional. Eu aceitei Jesus, eu fui santificado, eu fui lavado do pecado. Mas e a progressiva que você busca todos os dias se santificar? E a progressiva que você busca realmente estar alinhado aos propósitos de Deus? É isso que eu te convido. Não adianta você simplesmente, eu aceitei a Jesus e agora você fica só olhando o problema. Você fica olhando notícia de final dos tempos. Não, você precisa buscar a cada dia mais conhecer a Cristo. Porque é isso que vai te salvar. Não é você saber mais do anticristo. Não é você saber mais da agenda das trevas, agenda global, nada disso. Mas é sobre você conhecer a Jesus. Isso que vai transformar a sua vida. Amém? Então, sabe, não fica desesperado. Do que adianta você ficar falando da besta, você conhecer tantas coisas, mas se você não consegue controlar nem a sua própria carne? Você sabe tanto do diabo, mas e de Jesus? Será que você conhece a Ele? Será que você busca uma intimidade com Ele? Porque é isso que é importante. Não adianta você ser um cristão, uma pessoa que se diz cristã, mas não conhece o Deus que você serve. Ou você é uma pessoa que simplesmente se diz cristão, mas não anda conforme aquilo que Deus nos orienta. Não busca a santidade, não busca um alinhamento, porque é isso que é importante. É isso que vai separar o joio do trigo. É isso que vai separar aqueles que servem e aqueles que não servem. Porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro 1,16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, você precisa buscar a santidade, você precisa buscar um alinhamento com Deus, buscar realmente ser uma pessoa que está alinhado à vontade do Senhor, que busca uma vida que realmente glorifica a Ele em todas as suas atitudes. É isso que faz a diferença na vida do cristão. Não é você ter todos os conhecimentos, não é você saber de tudo, mas é sobre você andar em simplicidade e buscar a cada dia mais conhecer a Jesus. Porque quantos hoje em dia têm tanto conhecimento, tem tanta graduação, tem tanta, sabe, diploma, tem tanto isso e aquilo, mas mesmo assim não tem uma intimidade com o Senhor.
O que realmente vai fazer diferença na sua vida não é a quantidade de diploma, não é a quantidade de graduação, não é a quantidade de conhecimento que você absorve, mas é realmente uma intimidade com o Senhor que faz diferença na sua jornada. Não é o conhecimento mundano que vai te libertar, mas é o conhecimento da palavra de Deus, de saber quem Ele é, conhecer Ele a cada dia mais. Conhecer significa intimidade no hebraico. Ou seja, você busca uma intimidade cada vez maior com Deus. E quantos hoje em dia têm tantos conhecimentos, mas não têm intimidade, não têm transformação de coração? São apenas teóricos da fé, mas não praticam ela verdadeiramente. E o que adianta você ter fé, mas não ter obras? Sabe, uma pessoa que não busca santidade, uma pessoa que não busca realmente um alinhamento com a palavra, é isso que faz diferença. É isso que vai separar aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor verdadeiramente. Amém? Então, para a gente finalizar, eu quero te fazer uma outra pergunta. Só que tem um negócio que, se você não entender, nunca vai realmente ser uma pessoa liberta, nunca vai ser uma pessoa que desfruta de uma intimidade com o Senhor. E sempre irá continuar preso a falsas doutrinas, a enganos de tantas pessoas que trazem por aí, de filosofias, de doutrinas que são satânicas e que têm entrado na igreja, têm entrado na vida de várias pessoas para realmente destruir famílias, destruir vidas. E o que eu quero te mostrar aqui é realmente um princípio que vai fazer com que você separe dessa multidão, que fica simplesmente habitolada àquilo que o mundo está dizendo, aquilo que falsos profetas dizem, aquilo que muitas das vezes a mídia, a notícia tem trazido para atormentar e bagunçar a sua mente. Apocalipse 3, 15 e 16 diz bem assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso está querendo dizer, cara, você não pode ficar dividindo a sua atenção. Você não pode ser uma pessoa que, eu sirvo na igreja, eu faço ali parte de um grupo, eu faço de uma célula, eu vou aos cultos. Mas será que as suas atitudes realmente estão alinhadas àquilo que você diz? Será que você busca uma vida em santidade? Porque é isso que vai fazer diferença entre aqueles que realmente buscam ao Senhor e aqueles que simplesmente vão esfriar a sua fé ao longo do tempo. Até porque a Bíblia diz que, se possível for, até os escolhidos seriam enganados. Isso está querendo dizer justamente que, cara, a partir do momento que você não busca um alinhamento na palavra, a partir do momento que você não busca conhecer mais a Deus, desenvolver uma intimidade, você fica suscetível a ser enganado. Enganado pelas trevas, enganado por tantas coisas, por falsas doutrinas que Jesus já nos alertou que surgiriam nos últimos tempos. Então toma cuidado com isso, porque você pode estar sendo uma pessoa que está sendo enganada e que pode também, se não está agora, pode ser enganada se você não tiver um fundamento na palavra do Senhor. Aí eu te pergunto uma coisa: e se Jesus tivesse voltado dia 23 de setembro? Será que ele ia te achar em oração ou ele ia te achar em pecado de estimação? Será que ele ia te achar com a Bíblia aberta ou com a pornografia aberta? Qual das duas coisas? O que realmente tem cercado a sua vida? O que tem sido um hábito na sua vida? Será que é a comunhão com Deus ou a comunhão com as trevas? Será que é uma comunhão em buscar cada dia mais o Senhor ou é você estar flertando com o pecado? Você está com a cabeça no mundo. Você está com os pés na igreja, mas com a cabeça no mundo. Como é que tem sido a sua vida? Se Jesus tivesse voltado dia 23, como é que ele te encontraria? Como é que ele te encontraria verdadeiramente? Uma pessoa com fé, uma pessoa que se santifica, ou uma pessoa que se diz cristã, mas que continua no mundo? Se continua nos prazeres da carne, nos prazeres terrenos e realmente está desalinhado à vontade do Senhor. Isso daqui é algo muito preocupante e que você precisa se alinhar de uma vez por todas. Por isso eu quero te fazer um convite. Se inscreva nesse canal, porque esse canal está aqui realmente para poder te ajudar, para que você tenha um alinhamento com a palavra do Senhor. Você pode perceber que aqui não são versículos vazios ou palavras soltas, mas são palavras que realmente estão alinhadas ao propósito de Deus, às Escrituras, porque eu creio que é a palavra que liberta. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Inclusive, lá em João 17 também diz, versículo 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, é através da palavra que você vai ser liberto. Então é isso, soldado. Você precisa entender uma coisa. Não é através de visões, não é através de, muitas das vezes, previsões falsas. Do que alguém disse no TikTok, do que alguém disse em uma determinada rede social, você precisa seguir aquilo. Não, busque na palavra de Deus, ore, medite, busque na palavra um alinhamento. Porque muitos estão aí para te enganar. E se você for enganado, tome muito cuidado para que você não seja enganado novamente pelas trevas. Porque é isso que Satanás quer. Implantar o desespero, implantar a ansiedade, implantar o medo nos corações das pessoas. É isso que a mídia, é isso que muitos têm massificado. E você precisa tomar cuidado. Busque realmente a paz, que excede todo entendimento. E essa paz ela vai vir através de um entendimento da palavra de Deus. Você realmente buscar um alinhamento com o Senhor. E você verdadeiramente está buscando a Ele todos os dias. E é claro, se você realmente quer se libertar do pecado, eu também te faço um convite. Aqui embaixo na descrição tem um e-book que eu escrevi chamado Operação Liberdade. Você adquirindo ele, você recebe também
planner para que você registre e possa imprimir e registrar todas as suas vitórias contra o pecado, contra a luxúria, contra a imoralidade sexual, e a partir disso você realmente ser liberto. Você entendeu aqui, através desse vídeo, realmente princípio-chave para que você possa ser enganado pelas trevas. Não ser enganado pela mídia, não ser enganado por falsos profetas. Só que também é necessário que você busque uma vida em santificação, uma vida que está alinhada ao propósito do Senhor. Foi por isso que eu escrevi esse livro chamado Operação Liberdade, para que você possa ser liberto de uma vez por todas de uma vida, de um ciclo infinito de pecado que muitas vezes tem te atormentado. Você até tenta, fica por um tempo sem pecar e depois você volta novamente com aquele mesmo pecado. Um pecado de estimação que tem te atormentado. Por isso, se você quer realmente ser liberto e ainda ajudar esse canal, a gente está prosseguindo, continuar com esses vídeos, para que mais vidas sejam alcançadas. Eu já te convido, tem aqui na descrição, chamado Operação Liberdade. E não somente ele, mas diversos outros materiais que vão te ajudar para que você realmente possa triunfar sobre o pecado e viver uma vida em santidade. Tá bom? Então são princípios da palavra de Deus e também princípios de neurociência para que, além de você fortalecer o seu espírito, você fortaleça a sua mente, você fortaleça o seu corpo, você fortaleça verdadeiramente a sua alma. E é isso que eu espero de você. Uma vida santa, uma vida liberta. Esse canal está aqui para poder te ajudar. Então já se inscreva, deixa o like e coloque o seu comentário para ver se esse vídeo realmente te ajudou. É isso, soldado. Saudações. Até o próximo vídeo.